exercícios de propriedades coligativas. Tá? Seria a parte 2 do assunto, a parte 1 seria a teoria. Então vai estar separadinho lá no canal de vocês. Tá? Então, vamos lá. Questão número 1. A tabela abaixo mostra diferentes substâncias e as suas respectivas pressões de vapor numa mesma temperatura. Substância A, B e C, cada uma com a sua pressão de vapor. Coloque as substâncias em ordem crescente de volatilidade. Então vamos lembrar que a pressão de vapor, a gente chama de pressão máxima de vapor, ela é medida quando você pega um recipiente contendo um líquido. Então imagina aqui um recipiente. Aqui eu vou colocar um líquido qualquer. Eu coloco esse recipiente numa campânula fechada, de tal maneira que eu vá medir a pressão ambiente ali. Eu vou deixar esse solvente evaporar e vou medir a pressão de vapor dele. Essas pressões de vapor, elas são medidas, normalmente elas são expressas em milímetros de mercúrio, como vocês estão vendo aqui na tabela. E a ideia é pensar, gente, que quanto maior a pressão de vapor, mais vapor vai ter ali dentro. Tá? Vamos considerar uma frase, uma parte da frase que é bem importante. Ele fala que está todo mundo à mesma temperatura. Então, nessa temperatura, a pressão de vapor do líquido C é maior que a pressão de vapor do líquido A, que por sua vez é maior que a pressão de vapor do líquido B. Concorda? Peraí. Aqui. Pronto. O pessoal entrando aqui. Então a gente pode pressupor que se os líquidos estão à mesma temperatura, por que tem mais vapor em C do que em B? Porque as moléculas do líquido C, elas devem interagir, e aí vamos lembrar que toda substância tem interação molecular. Mas quando essa interação molecular, ou força, vamos chamar de força intermolecular, de repente fica mais fácil de entender. Boa noite, pessoal. Boa noite, dudes. Buenas noites. Essa força aqui é a força responsável por fazer o líquido ter mais dificuldade ou menos dificuldade de evaporar. Então a ideia é que quando a força intermolecular é alta, o líquido tem baixa pressão de vapor. Se o líquido tem baixa pressão de vapor, a gente considera então que ele não é um líquido que tem a capacidade de evaporar muito alta. Então ele tem baixa volatilidade. Então, ordem crescente de volatilidade. O B é o que tem menor volatilidade, porque é o que tem menor pressão de vapor. O A tem uma volatilidade intermediária e o C tem uma volatilidade maior. Esse aqui é o líquido, aliás, é o contrário, né? Tá certo. O C é o mais volátil. Mais volátil. Pronto. Tá? Geralmente, que substâncias têm volatilidade acentuada? Que a gente pode fazer um paralelo com a orgânica, né? Éteres. Os éteres têm polaridade baixa, né? Os hidrocarbonetos de cadeia curta. Tá? Tanto é que, por exemplo, para hidrocarboneto, o metano é gasoso na temperatura ambiente, ou seja, ele já ferveu. O etano é gasoso, o propano é gasoso, o butano é gasoso, o pentano já é um líquido bem volátil. A partir do pentano a gente começa a entrar na fase líquida. Hexano, heptano, tá bom? Então, são as substâncias de volatilidade. Aí você tem, por outro lado, a substância menos volátil.
Ah, espera aí, eu esqueci uma outra coisa. Em geral, moléculas orgânicas de cadeia pequena. Tá? Moléculas pequenininhas, por exemplo, você pega o caso da amônia, né? A amônia, ela faz ponte de hidrogênio, mas ela é gasosa na temperatura ambiente. Como que eu explico isso? Porque a ponte de hidrogênio da amônia não é tão intensa. Já a da água é super forte, tanto é que a água, se você parar para pensar, gente, ó, a massa molecular da amônia é 17. A massa molecular da água é 18. Elas têm quase o mesmo tamanho. O ponto de ebulição da água é super alto comparado com a amônia. Então, mesmo as pontes de hidrogênio, elas são forças que variam bastante de um caso a outro. Tá? Então, aqui eu vou colocar moléculas pequenas. Exceto a água, né? Por causa da ponte de hidrogênio dela. Tá bom? Aqui são os menos voláteis. Tudo bem? Item B. Já está meio que explícito já o item B, né? Ó. Diga qual das substâncias apresentam interações moleculares mais fortes. É a substância B. Pois apresenta menor pressão de vapor. Apresenta. Ah, Danilo, mas... Peraí. Menor pressão de vapor. Se eu te falar assim, ah, mas... Poxa, dá para justificar pela pressão de vapor? Sim, é o que ele quer. Ele quer que o aluno relacione mesmo a baixa volatilidade a baixa pressão de vapor, ou seja, o líquido não gosta de evaporar. Tá? Item C. Um aluno fez alguns experimentos e verificou que as pressões de vapor de diversas substâncias são diferentes, mesmo que elas estejam armazenadas na mesma temperatura. É aquilo que a gente estava discutindo agora. Tentando explicar o que aconteceu, o aluno disse que isso ocorre devido às diferentes densidades das substâncias, afirmando que as substâncias menos densas passam para o estado de vapor em temperaturas mais baixas, tendo então maiores pressões de vapor. A afirmação do aluno está correta? Na verdade, está tudo correto, com exceto do fato dele ter falado que é por causa da densidade. A densidade, gente, ela é uma relação entre massa e volume. Quantos quilogramas cabem dentro de 1 litro? Isso é a densidade. A densidade está relacionada com o grau de empacotamento das partículas. De uma certa forma, você pode pensar assim. Só que o que faz as partículas estarem mais aptas a passar para o estado do gás ou não é a interação molecular. Tá? Então a gente pode resumir o seguinte. A afirmação está correta? Não. Pois a volatilidade depende da intensidade das interações entre as moléculas. Da intensidade das interações entre as moléculas. Beleza? Tranquilo, gente? Aqui é o item A, né? Ó, pronto. Podem tirar print. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida para falar, fique à vontade. Questão número 2. Observe o gráfico abaixo. No eixo Y a gente tem a pressão. Pressão do que, Danilo? Do vapor. Pressão de vapor. No eixo X eu tenho a temperatura do líquido. Ele faz duas perguntas para nós. Qual substância é mais volátil? E depois no item B,
a pressão de vapor aproximada da substância B a 80 graus Celsius. Então, vamos usar o gráfico para retomar essa discussão da aula. Né? O gráfico ele mostra para a gente pontos muito especiais. O que esses pontos especiais me dizem? Na verdade, esse ponto aqui está te dizendo qual a pressão de vapor de um líquido quando ele está dentro de um ambiente fechado numa certa temperatura. Então, por exemplo, o líquido A, se você colocar ele dentro de um ambiente fechado a 60 graus Celsius, o vapor que ele vai liberar vai exercer uma pressão de 720 milímetros de mercúrio. Se eu aumentar a temperatura dele para 70 graus Celsius e confinar ele num recipiente, o vapor dele vai ter uma pressão de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Ok? Se a gente compara a curva do líquido A com a curva do líquido B, fica até difícil a gente pegar uma temperatura e projetar nas duas curvas. Porque você percebe o seguinte, por exemplo, numa temperatura de 70 graus, a pressão de vapor do A é super alta. Enquanto a pressão de vapor do B é super baixa. Olha a diferença de pressão de vapor nessa temperatura. Se eu pegar uma temperatura de 80 graus, a pressão de vapor do B aumentou um pouquinho, mas a do A foi lá para cima. Então, o que a gente percebe? A qualquer temperatura que você considere, se você comparar os dois líquidos nos ambientes confinados, o líquido A sempre vai ter mais vapor, porque ele é mais volátil. Então, a gente define, a partir do gráfico, né, como é que a gente define uma substância mais volátil que a outra? Então a substância mais volátil é a A. Pois, a qualquer temperatura, sua pressão de vapor é maior em relação a B. Sua pressão de vapor é maior em relação a B. Beleza? Item B. Qual a pressão de vapor aproximada da substância B se ela tiver 80 graus Celsius? Bom, a 80 graus Celsius a pressão de vapor dela é aproximadamente 720 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a gente escreve aqui pressão de vapor a 80 graus Celsius, 720. Tá bom? Ô, gente, mais uma outra coisinha que eu queria comentar é qual a temperatura que você precisa aquecer o ar para que a pressão de vapor dele seja de 1 atm. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui não é a pressão de 1 atm? Se você aquecer o líquido a 70 graus, a pressão de vapor dele é 1 atm. Ou seja, sabe o que significa isso? Se você aquecer ele a 70 graus e deixar ele no ambiente aberto, ele ferve. Porque a fervura, lembra que a gente comentou isso na aula? A fervura ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão ambiente. O líquido B, ele precisa ser aquecido a aproximadamente 90 graus Celsius, talvez um pouquinho mais que 90 graus Celsius, para ele atingir essa pressão de vapor. Daí a gente dizer, então, que o líquido mais volátil tem o menor ponto de ebulição. Apesar de que não são duas coisas que justificam uma outra, né? É claro que o mais volátil ele tem o menor ponto de ebulição, mas não porque ele é mais volátil, é porque as forças intermoleculares são mais frágeis, né? Mais fraquinhas. Tá bom? Beleza? Podem printar para a gente passar para a questão número 3. Aqui, trocar. A tabela abaixo mostra a pressão de vapor
de algumas substâncias quando submetidas a temperatura de 25 graus. Então tá ali. Pressão de vapor do A, do B, do C e do D. Então, se você colocar os caras a 25 graus, aquele que terá mais vapor é o B. Aquele que tem mais pressão de vapor é o B. Aquele que tem menor pressão de vapor é o A. Tá? Beleza. Então a gente já vai pensando na volatilidade. Quando você pensa na volatilidade, você também consegue pensar no ponto de ebulição. Por quê? Porque a coisa funciona assim, ó. Quanto maior a pressão de vapor, menores serão as interações moleculares Isso faz com que o líquido aumente a sua volatilidade o que fará com que ele entre em fervura numa temperatura menor. Ou seja, ele terá menor temperatura de ebulição. É basicamente essa a sequência lógica de raciocínio. A pressão de vapor é o que você mede no laboratório. O que ela te indica? A volatilidade, que é explicada pelas interações moleculares. Quanto maior a volatilidade, menor o ponto de ebulição. Então, ó, vamos colocar em ordem de volatilidade. O líquido mais volátil é o B. Mais volátil. Portanto, esse aqui é o que terá menor ponto de ebulição. Tá? Do outro lado, você tem o líquido A, que é o menos volátil, o que tem menos vapor. Portanto, esse cara terá o maior ponto de ebulição. Tá? E aí você tem os outros líquidos. Então, o mais volátil é o C, seguido em volatilidade, aliás, é o B, né? Seguido de volatilidade pelo C, seguido de volatilidade pelo D e aí pelo A. Tá? Então, qual é a ordem crescente do ponto de ebulição? Tá aqui, ó, do menor para o maior. Ordem crescente. Tá? Beleza? Outra coisa que a gente pode pensar, então, né, que cresce para a direita. As forças intermoleculares. Por que as forças intermoleculares crescem? Provavelmente porque a polaridade cresce. Lembra que à medida que as moléculas vão ficando mais polares, elas vão se atraindo mais intensamente, tá bom? Beleza? Ficou claro, galera? Printeira? Qualquer coisa podem perguntar, tá? O Eloy tá dando uma aula de combinatória nesse exato momento, galera. Ai, gente, a tensão que tá no grupo lá. Essa aula é tensa, né, cara? Combinatória, probabilidade. Cara, eu tinha medo desse assunto no cursinho. Porque é um assunto, cara, eu não sei se vocês também pensam isso. Ele é um assunto que você estuda, você faz 300 exercícios. Sempre tem um que a gente erra, né? É muita situação, é muita situação. Não dá pra você falar assim, putz, pode vir que eu vou matar qualquer um. Não dá, não dá. É um assunto que não tem fim, é que nem aqueles jogos infinitos, né? Você não consegue zerar o assunto. É meio isso mesmo. Questão número 4. Peraí, estão falando aqui, né? É o texto, né? Eu lembro que tinham perguntas que eles faziam que eu nem entendi o que ele falava, cara. Ele falava,
qual é o número de possibilidades de você ter a palavra tal com a não sei o quê? Quando você falava, meu, pera, não dá nem para você montar uma sentença matemática com aquilo, de tão complexo que é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai para a faculdade, todo mundo acaba tendo um semestre de estatística. Vocês vão ter na faculdade um semestre de estatística. E ali você também vai perceber como é difícil esse assunto. Essa ideia que a gente tem da estatística meio chata, de ficar calculando média, desvio padrão. Cara, é super difícil também. Aí você termina a matéria e fala, ainda bem que é só um semestre. Só para ter uma noção. Bom, vamos lá. Questão número 4. A questão 4 é uma questão para a gente analisar diagrama de fases. A curva de pressão de vapor, né, aquela curva a qual nós estávamos nos referindo aqui, ó, ela é, na verdade verdadeira, um pedaço do diagrama de fase. Essa curva aqui é a curva que delimita o que é gás e o que é líquido. É basicamente essa a ideia. Como assim, Danilo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma curva de pressão e de temperatura. Esses pontos aqui, ó, são aquela curva de pressão de vapor, que é exatamente onde o líquido ferve. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, 184,4 graus Celsius é a temperatura em que a substância está com pressão de vapor 1 atm. Então significa que se você colocar essa substância nessa temperatura, ao nível do mar, ela vai estar fervendo. Se você pegar essa substância, 184,4 graus, mas numa pressão menor que 1 atm, a tendência é ela estar na fase gasosa. Se você pegar a substância a 184,4 graus Celsius e colocar ela numa pressão acima de 1 atm, ela vai estar em que fase? Líquida. E assim por diante. Tá bom? Beleza. Bom, só uma outra questão. Aqui nós temos o limite sólido-líquido, né? Que é a fusão, solidificação. Então aqui, ó. Tá? Essa é a mudança de fase. Fusão. Aqui nós temos líquido-gás ou gás-líquido, que é a ebulição. E aqui nós temos sólido-gás, gás-sólido, que é a sublimação. Tá bom? Determine o ponto de fusão do iodo ao nível do mar. O ponto de fusão é a temperatura que ele está no limite sólido-líquido ao nível do mar. Então, se ele está ao nível do mar, ele tem que estar com a pressão de 1 atm. Nessa condição, a temperatura de fusão dele vai ser essa aqui, ó, 113,6. Tá? Ponto de fusão, 113, opa, igual, 113. Nossa, peraí, gente. Deu uma descoordenada aqui meio... 113,6 graus Celsius. Tá aí. Beleza. Item B. Determine o ponto de ebulição. Ponto de ebulição. 184,4. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui no gráfico. Olha para cá um pouquinho, por favor. Ó. Peraí. Tá vendo esse intervalo aqui, ó? De 113,6 a 184,4? Isso aqui é o intervalo de temperatura onde a substância está no estado líquido. Se ela tiver 1 atm. Tá? Dependendo da pressão em que ela está, por exemplo, se você pegar o iodo e colocar numa pressão maior, o ponto de fusão diminui um pouquinho. Nem diminui, não dá nem para ver aqui. O ponto de ebulição já aumenta. Ó. Tá? Então, dependendo da pressão, você tem um intervalo de temperatura na qual a substância está no estado líquido. Esse intervalo de temperatura pode ficar menor, ó. Tá? Tudo bem? Espera aí. Item C. Em que estados físicos podemos encontrar o iodo na temperatura de 25 graus? Olha, a temperatura de 25 graus, gente, ela está por aqui, ó. Nessa temperatura, em qualquer pressão que você pegue o iodo, ou ele é gás,
ou ele é sólido. Em qualquer condição de 25 graus. Tá? Beleza? C, gasoso ou sólido. Isso explica, gente, por que o iodo é uma substância que você consegue ver sublimar. Por que algumas substâncias eu consigo enxergar a sublimação? A água não. Para a água sublimar, a temperatura seria muito mais negativa e a pressão seria muito diferente da nossa. O iodo não. Por conta de ser uma substância diferente, um outro tipo de interação molecular, você consegue presenciar a mudança de estado sublimação porque a gente está numa temperatura de 25 graus. Ó. Por exemplo, se as condições do planeta Terra fossem numa temperatura de 180 graus, ou você ia ver o iodo gasoso ou líquido. Você nunca vai ver iodo sólido. Né? Imagina um planeta que tivesse uma pressão próxima da nossa, então nessa faixa aqui, mas a temperatura do planeta fosse 180 graus Celsius. Quais seriam os únicos estados físicos do iodo que você iria enxergar ali naquele planeta? Gasoso ou líquido? Sólido não ia ter como. Tá? Então, a temperatura e a pressão, elas muitas vezes limitam o que você observa. Gelo seco. A gente nunca vai conseguir ver CO2 líquido nas condições ambiente. Por quê? Porque nas condições ambiente eu só consigo ver ele no estado gasoso. Então, se eu pegar um pedaço de sólido e deixar ele no ambiente, ele vira gás direto, sem passar pelo líquido. Tá? Beleza? Questão D, item D, perdão. Item D. Abaixo de que temperatura o iodo não pode ser encontrado no estado líquido? Olha, eu só consigo encontrar o iodo no líquido a partir de 113 graus, e isso se a pressão ajudar, né? Se a pressão ajudar. Porque, por exemplo, se a pressão for muito baixa, eu já pego ele no gás. Então, a temperatura precisa estar pelo menos 113. E, de preferência, a pressão, além de 113, né? E a pressão por aqui, ó. Nessa região, tá? Agora, abaixo de 113, ou eu encontro ele gasoso, ou eu encontro ele sólido. Isso também quem vai mandar é a temperatura, claro, e a pressão. Tá? Por exemplo, se a temperatura for muito próxima de 113 e a pressão for muito alta, ele é sólido. Se a temperatura for muito alta e a pressão for baixa, ele já é gás. Com a temperatura aqui é diferente, ó. Temperatura baixa, qualquer pressãozinha mais alta ele já é sólido. Tá? Beleza? Então, abaixo de 113,6 graus. Geralmente isso também costuma ser cobrado, esse tipo de questão de diagrama de fase, na física. Por exemplo, o cara fala assim, olha, você tem uma substância nessa condição aqui, ó. Então ele está numa certa temperatura e está numa certa pressão. Aí o cara pergunta para você assim, você conseguiria passar esse cara para o estado de gás sem resfriá-lo? Você conseguiria passar esse cara para o estado gasoso, para o estado de líquido, perdão, para o estado de líquido, eu falei errado, porque ele já está no estado gasoso, né? Aquele é gás. Você conseguiria fazer esse gás passar para o estado líquido sem resfriá-lo? Isso é possível? A resposta é sim. Desde que eu faça o seguinte, ó, eu não vou mexer na temperatura, mas eu vou mexer na pressão. O que eu faço com ele? Eu aumento a pressão do gás. Faço uma compressão isotérmica. Olha o nome. Compressão isotérmica. Oh. Se eu fizer uma compressão, eu vou aumentando a pressão do gás, ele vai subindo no gráfico. Ó. Ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Ó.
Se eu aumentar a pressão suficientemente, eu faço ele virar líquido. Tá? Eu também posso pegar o gás e resfriá-lo, sem mexer na pressão. É um resfriamento isobárico para virar líquido. Eu posso fazer isso das duas maneiras. Então, você percebe que nessas situações, você pode encontrar uma questão dessa na prova de física também. Tá bom? Beleza? Uma questão considerada para a prova de física. Podem tirar o print, galera. Mais uma. Observe o diagrama de fases abaixo e responda. Esse aqui é do gelo seco. Você vê que as temperaturas do gelo seco já são totalmente diferentes, ó. Para você encontrar CO2 no estado líquido, você vai ter uma pressão bem alta e uma temperatura bem negativinha, ó. Tá? CO2 no estado líquido. Tá? A gente consegue encontrar CO2 no estado gasoso, não é? Nas nossas condições. Por quê? Nós estamos numa pressão de 1 atm e numa temperatura bem positiva, né? Você vê que o gráfico ele está no eixo negativo aqui, ó. Quer dizer, nós estamos nos 25 graus, está por aqui, ó. Então isso explica por que eu encontro o CO2 nas condições do nosso planeta no estado gasoso. Espera aí. A temperatura, para mudar para o estado líquido, ela tem que aumentar ou diminuir no iodo do estado... então, aqui é o seguinte, não, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui é o seguinte, ó. O iodo no estado gasoso, ele está aqui. Se eu quiser fazer ele para o líquido, o que eu posso fazer com ele? Ou eu aumento a pressão. Se você aumentar a pressão, o ponto vai subindo aqui no gráfico, e ele vai para o líquido. Ou abaixar a temperatura, ó. Abaixar a temperatura. Quando eu abaixo a temperatura, eu vou da direita para a esquerda. Eu estou indo no eixo da temperatura, eu estou indo contra ela, né? Então, ou eu aumento a pressão, ou eu abaixo a temperatura. Tá? Beleza? É isso aí, agora sim, beleza. Ok, maravilha. Aí, voltando aqui no CO2, perdão. A pergunta dele é meio que simples, ó. O que aconteceria com o gelo seco que está inicialmente a 270 graus Celsius se fosse submetido a temperatura de 25 graus? Ah, espera aí, peraí. Tem um just a little. Aqui não é 270 graus, é menos 270, tá, gente? Quase zero absoluto. Quase zero absoluto. O que aconteceria com o gelo seco que está inicialmente a menos 270 graus Celsius se fosse submetido à temperatura de 25 graus? Considere que em ambas as situações a pressão é igual a 5 atm. Então imagine o seguinte, ó, o cara está a uma temperatura de menos 270 graus Celsius, quase zero absoluto, numa pressão de 5 atm. Vamos achar esse ponto no gráfico? Esse ponto no gráfico, gente, ele está aqui, mais ou menos, ó, bem próximo da origem. Uma temperatura bem negativa. Quase no zero absoluto, que seria o menos 273. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou transformar, eu vou colocar ele num ambiente com a mesma pressão, só que na temperatura de 25 graus. Esse ponto, gente, ele vai estar na mesma horizontal, porque a pressão é a mesma, mas lá do outro lado. Lá do outro lado. Exatamente. Agora que eu vi aqui o Edu escrevendo. Exatamente, Edu. Sublima. Ó, ele faz isso aqui, ó. Sublimação. Isso é o que acontece quando a gente observa o gelo seco sublimando. A gente está num ambiente de 1 atm, não está? A temperatura que o gelo seco é armazenada, ela não chega a menos 270. É uns menos 180, por aí.
É bem baixinha, mas não chega a menos 270. Quando você tira ele da geladeira, ele vai para 25 graus. Então você não consegue ver o cara derreter. Para você conseguir, como eu falei para vocês, para você conseguir ver o gelo seco derreter, você teria que estar num ambiente com uma pressão impossível para a nossa vida. Um planeta em que isso aconteceria é um planeta com a pressão 9 vezes maior que a nossa. E numa temperatura extremamente baixa. Então, sei lá, um planeta de massa enorme e bem longe do Sol. Bem longe do Sol é boa. Tá? Muito doido isso, né? Então ocorre sublimação. É um jeito meio diferente de você entender mudança de estado, né? Sai um pouco daquela coisa do fusão, sólido, líquido, gás. Se bem que aquilo é mais fácil, né? Tá? Podem tirar print. Aqui começam aqueles exercícios que eu digo para vocês que são bem menos importantes, que são os exercícios que envolvem contas de efeitos coligativos. Então, até aqui, a gente só ficou falando de pressão de vapor, mudança de estado. Agora a gente vai pegar o líquido e colocar um soluto lá dentro. E vamos observar queda na pressão de vapor. Então, o líquido se torna menos volátil, aumento do ponto de ebulição e queda no ponto de congelamento. Tá? Aqui ele vai falar do efeito que a gente chama de tonoscopia. Que é a queda na pressão de vapor. Ele fala assim, sabendo que a pressão de vapor da água pura é igual a 3,2 kPa a 25 graus Celsius, calcule a pressão de vapor de uma solução formada por 0,40 mol de glicose e 1,8 mol de água. Então a história é a seguinte, imagina que você tenha um líquido, um recipiente contendo água pura. E essa água está a 25 graus. Nessa temperatura, a água tem uma pressão de vapor. Tá? Essa pressão de vapor da água, ela é 3,2 kPa. Tá? Só para a gente lembrar um pouquinho das unidades de pressão, gente, uma atmosfera de pressão é aproximadamente 100 kPa. Ou 10 a quinta Pascal. Tá? Beleza? Isso equivale a 1 atm. Beleza? Bom, vamos lá. Isso é a água pura. Aí ele vai pegar um outro recipiente contendo 0,4 mol de glicose, que é um soluto, com 1,8 mol de água. Então, aqui dentro, você tem interações soluto-solvente. Isso vai fazer com que o líquido tenha menor pressão de vapor. Essa pressão de vapor aqui eu vou chamar de P'. O que vai acontecer aqui é uma queda da pressão de vapor. É uma queda da pressão de vapor. Tá? Como é que a gente calcula essa queda na pressão de vapor? Essa queda na pressão de vapor, ela vai ser tanto maior, quanto maior for a porcentagem de soluto lá dentro. Quanto maior a porcentagem de soluto, mais efeito coligativo vai ter, mais as moléculas de líquido vão estar presas, maior vai ser essa queda. Matematicamente, como é que a gente escreve isso? Essa queda da pressão de vapor, ela é igual a pressão de vapor inicial, que eu vou chamar de P0, que é essa daqui, ó. O que é a pressão de vapor inicial, na verdade? É a pressão de vapor que o líquido tinha sem ninguém ali para atrapalhar.
vezes um número x. Esse número x a gente chama de fração molar. A fração molar, gente, na aula de soluções a gente comentou um pouquinho sobre ela, ela nada mais é do que uma porcentagem de moléculas. Né? Por exemplo, se você olhar para o nosso sistema, eu tenho um número de moléculas total de 1,8 mais 0,4, que dá 2,2 mols. Tá? Desse total, 0,4 é soluto. Então, a fração molar ela vai vir expressa dessa forma. Ó. Então, a queda na pressão de vapor, ela vai ser... Quanto vale a pressão de vapor da água pura? 3,2. Não esquece que depois isso vai sair em kPa. Vezes. A fração molar é o número de mols do soluto em relação ao total. Em relação ao total. Isso, obviamente, não vai sair em porcentagem, vai sair em número absoluto. Né? Isso dá uma dízima, dá 0,18, tá? Vezes 3,2. Então, ó, isso aqui vai ficar 3, então o ΔP, né, a queda na pressão de vapor, é igual a 3,2 vezes... Peraí que eu acho que eu fiz uma conta errada aqui. 0,4 dividido por 2,2. Não, tá certo, é isso mesmo. Vezes 0,18. Antes de fazer a conta, deixa eu só mostrar para vocês o que significa. Quando você pôs a glicose, a pressão de vapor caiu. A queda na pressão de vapor corresponde a 18% do valor da pressão da água. Então ele está dizendo assim, olha, vai haver uma queda de 18% da pressão de vapor da água porque você colocou a glicose ali. Esse 18% vem na forma de número decimal, tá? Vezes 3,2, agora fazendo a conta. Dá 0,58 aproximadamente. kPa. Então, assim, tentando fazer uma explicação que todo mundo consiga entender, mesmo quem não gosta da matemática. A água ficou 18% menos volátil porque você colocou glicose ali. Aí você fala, tá, mas por que ela ficou 18% menos volátil? Porque 18% das moléculas que tem ali são de soluto. Então ele reduz a volatilidade numa quantidade proporcional a essa porcentagem. Tá bom? Beleza. Tirando o print. Ô, Dan. Oi. Volta uma pra mim, por favor. Deixa eu só... Volto. Desculpa, Edu. Ó, ali, ó, se você tá multiplicando por 18%, a resposta vai ser o 0,58. Essa é a queda. Isso. O que Isso. você vai fazer? Para achar essa pressão, você subtrai isso... Tá. Porque ele quer a pressão final, na verdade, né? Não, sim, entendi. Se ele quer, então, vamos fazer aqui, o P'(V) é igual... Não, é porque eu tava pensando aqui, pô, então se a resposta for 0,58, ele não diminuiu 82%? Entendi o que você está falando. Não. Isso aqui é a queda, na verdade, né? Entendi. Quando você faz a pressão menos os 18%, vai dar os 82, né? 82, isso aí. Tá certo. Tá? Então, só fazer a conta aqui, Du, ainda bem você ter falado, porque daí fica a resposta certinha. Então, a resposta seria isso aqui menos 3,2, que dá 2,62. 2,62 kPa.
Você vê que tipo, a pressão cai um pouquinho, né? Tipo, bem pouquinho. Sabe onde tem uma aplicação prática disso? Para o líquido evaporar menos? Eu já até falei na aula isso, né? Nos aditivos de radiador de carro. Os radiadores de carro têm aquele líquido para manter o motor fresco, né? Tipo, não derreter o motor, de tanto calor que a combustão gera. Para manter o motor numa temperatura aceitável ali, você tem um líquido que fica circulando. Só que esse líquido não é água pura. Você tem um aditivo ali que aumenta a concentração, tem bastante substâncias ali que não são corrosivas, não é um sal, por exemplo, que o sal acaba corroendo a estrutura metálica, né? Mas eles também exercem esse efeito, dificultam o líquido de evaporar. Tanto é que quando você, para quem tem experiência com direção, sabe que quando você fica abastecendo o radiador com água pura, a frequência com que você tem que completar a água é maior do que quando você usa o aditivo. Porque a água pura tem maior facilidade para evaporar. Ela já tem uma pressão de vapor maior do que a água com aditivo. Quando você esquenta ela fica com uma pressão de vapor muito maior. Tá? Beleza? E isso acaba se refletindo também no congelamento. Tá? Vou trocar aqui a coisa. A questão 7. Ele fala assim, calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa, 25 graus Celsius, que contém 2 mols de sacarose, 2 mols de glicose e 162 gramas de água. Na verdade, o raciocínio é o mesmo, só que aqui tem 2 solutos. Beleza? Você tem um número total de soluto de mols, 4. O que esse exercício, na verdade, quer mostrar para a gente, já que ele é tão parecido com o outro? Ele quer que você... Peraí, peguei. Ele quer que você perceba que não importa se o soluto é glicose ou sacarose, porque na hora de contar as moléculas, eles vão exercer a mesma interferência. Então, não faria nenhuma diferença se ele tivesse escrito aqui 4 mols de glicose só, ou 4 mols de sacarose. Então, eu tenho 4 mols, agora eu vou pegar o solvente, né, a água. O número de mols de água é massa sobre massa molar. Massa sobre massa molar. Tá? Para a gente não perder muito tempo nas contas. Isso aqui dá 9? Acho que é. 9. Então, 9 mols. Beleza. Então, a conta é a mesma. Tá? A pressão de vapor da água é P0. Essa vale 3,2 kPa. A pressão de vapor da água nova vai chamar P'. Essa pressão de vapor é menor que P0. E o ΔP é a diferença entre elas. O ΔP é o P0 vezes a fração molar. Então, o ΔP fica P0, que é 3,2, vezes 9... 9 não, perdão. É o número de mols do soluto. Ixi, o que aconteceu aqui? Não está querendo apagar? Tá bom, não está querendo apagar, a gente escreve aqui. É o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Também o carinha que montou essa questão é bem chatinho, né? Isso aqui dá aproximadamente 30%. Isso mesmo. Aqui dá 30%, ó, 0,3. Então aqui você já viu que a queda na pressão de vapor é maior. É 30% daquela. Que dá 0,98. 0,96, né, na verdade. Aqui eu estou arredondando. Vai dar 0,96 kPa. Por que a queda de pressão de vapor foi maior? Porque a porcentagem de soluto era maior. Se tem mais soluto, tem mais efeito coligativo, as interações ficam mais fortes, o líquido fica mais difícil de evaporar, ele fica menos volátil, aumenta a temperatura de ebulição. Né? Meu Deus do céu. Beleza? Então a pressão final é 3,2 menos 0,96. 2,24.
Pronto. Tá bom? Podem printar. Coloque as seguintes soluções em ordem crescente de volatilidade. Cada solução de um soluto diferente, cada solução de uma concentração diferente. Então, aqui, esse tipo de análise eu acho que é a análise mais trabalhosa que tem. Porque assim, a ordem crescente de volatilidade vai depender da quantidade de soluto que eu tenho ali. Aquele que tiver mais partículas de soluto terá interações moleculares mais fortes e, portanto, terá menos volatilidade. Tudo bem? Até aí, beleza. O problema é que, para a gente poder fazer essa análise, você tem que levar em consideração duas coisas. A concentração tem que estar em mol por litro, e eu preciso considerar que essas substâncias na água estão dissociadas. Então vai entrar em ação aquele fatorzinho de Van 't Hoff, chato. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou pegar as substâncias e colocar as concentrações delas todas em mol por litro. Então, ó, vou começar com o CaCl2, cloreto de cálcio. Vocês estão vendo que a concentração dele está 175,5 gramas por litro. Eu vou passar isso aqui para mol. Como é que eu passo isso para mol? Vamos lembrar. Número de mols é massa sobre massa molar. Então, o número de mols de CaCl2 é 175,5. Opa. 175,5, que é a massa que está dentro de 1 litro. Né? Você fala, mas por que você está pegando essa massa de 175,5 gramas? Porque isso está dentro de 1 litro. E vou dividir pela massa molar, que é 111 do cloreto de cal. Não, do cloreto de sódio. Espera aí, agora que eu vi. Antes que alguém fale aí. Aqui é NaCl. NaCl. Aí sim, porque aí vai ficar redondinho aqui. Porque a ideia também do cara não foi judiar na conta, não. Aqui ele tentou ajudar. Ó. Aqui eu vou colocar 58,5. Ele arredondou também, né? Na verdade. 58,5. 58,5. Tá aqui. Beleza? Peraí, estão chamando aqui. Deu 3. Ó, os caras já estão fazendo a conta rápida aqui. Ó, então tá, beleza. 3. Então sabe o que eu acabei de descobrir? Que a concentração do NaCl, que é 175,5, ela equivale a 3 mols por litro. E aí eu vou repetir a mesma coisa para os outros dois sais. Tá? Então, número de mols do CaCl2, que vai ser 55,5 dividido por 111. Isso aqui vai dar meio, né? Acho que é meio. É isso aí, 0,5 mol por litro. Então, bota ali 0,5 mol por litro. E o último é o sulfato de sódio, que também acho que deve ter uma concentraçãozinha bem baixa. O sulfato de sódio, para quem não lembra da fórmula, tá, gente? Na2SO4, que tem alguns sais que são mais famosos, né? Tá. A concentração dele em 1 litro é de 35,5. Só que a massa molar dele é 142. Acho que aqui vai dar 4. 1 sobre 4.
Deve dar 0,25. Isso, puta, essa daqui, beleza. É isso aí, 0,25. Tá? Bom, vamos lá. Outra coisa que nós temos que considerar, então. Para o NaCl, olha a brincadeirinha. Eu coloco NaCl na água numa concentração de 3 mols para cada litro. Só que aí o NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. Portanto, cada partícula de sal exercerá um efeito de 2. Então, qual a concentração de partículas que eu tenho na solução de NaCl? Eu tenho 3 vezes 2. 6 mols por litro. Você tem, na verdade, 3 mols por litro de sódio quebrado e 3 mols por litro de cloro quebrado. Tá? O fator de Van 't Hoff é isso aqui. O fator de Van 't Hoff é aquele número que multiplica a concentração só usado para quem dissocia. Tá? Você veja que o segundo composto é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele dissocia em um cálcio e 2 cloros. 2 cloros. A concentração dele dentro da água, segundo Carinha, é meio mol a cada litro. Então, dentro de 1 litro, você tem meio mol disso. Isso vai se quebrar em 1 cálcio e 2 cloros. Então, eu vou pegar a concentração dele e vou multiplicá-la por 3. Porque cada partícula que foi para a água se quebrou em 3. Outra partícula quebra em 3. Outra partícula quebra em 3. Se você tem meio mol de partículas, que é meio zilhão de partículas, né? Você vai ter 3 vezes aquilo ali dentro exercendo o efeito. Tá? Peraí, 1,5 por litro. E o último caso é o Na2SO4. Na2SO4. Tá? Para o Na2SO4, a concentração é 0,25, um pouquinho menor, e ele também se quebra em 3. 2 sódios e 1 SO4. Tá? Então a concentração é 0,25 vezes o número de íons. 3 íons. Tá? Vezes 3. Dá 0,75. Tá? É claro que mesmo que você desconsiderasse tudo isso que eu contei, você conseguiria acertar a questão sem querer. Porque os números estão ajudando. Porque olha só, a pergunta dele não foi nada disso. A pergunta é, quem aí é o mais volátil, menos volátil? Então, a solução mais concentrada, que é a 1, é aquela onde as moléculas terão os efeitos coligativos mais pronunciados. Então, a 1 é a menos volátil. Espera aí. A 1 é a menos volátil. A substância 3 é a menos concentrada. É aquela onde tem menos partículas interagindo com o solvente. Então, ela é a mais volátil. E a substância 2, a solução 2, perdão, né? É a solução que tem volatilidade intermediária. Tá? Então, menos volátil e mais volátil. Tudo bem? Geralmente, os exercícios trazem valores de concentração em que, se você não considerar essas quebras, você não consegue saber quem está mais concentrado. Tá? Se nós tivéssemos aqui nesse exemplo uma situação com a glicose também, ou com a sacarose,
a gente ia ver que ela não vai dissociar, então você não teria por que multiplicar por nenhum valor, tá? Tudo bem? É isso. Podem printar a questão 8. Então, nós vamos fazer a questão número 9 e fazer um pequeno intervalo, tá? Aí a gente vai para a segunda metade, na segunda parte da aula. As curvas A, B e C correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas. Uma solução aquosa de nitrato de potássio. Então, você tem KNO3 em água. Uma outra solução de nitrato de cálcio. Aquoso. E água pura. Então, você tem duas soluções e um solvente puro. E ele fala que não necessariamente nessa ordem. Ele quer que a gente associe de maneira correta a quem é quem. Tá? E tem uma coisa que eu acabei meio que pulando aqui, sem querer. Tanto a solução de KNO3 como de... Eu ia falar assim. Tanto a solução de KNO3 como a de KNO3, só que aqui é KNO3 2, né? Faltam 2 aqui, Danilo. Elas têm a mesma concentração. Será que elas têm a mesma concentração mesmo? Elas podem ter a mesma concentração de sal. Mas como esse sal estará dissociado, nós imaginamos que o sal que tenha mais íons se quebrará em mais partículas. Então vamos imaginar, só para título de conta, que a concentração dos dois seja 1 mol por litro. Estou inventando aqui. Então, quando eu pego 1 mol de KNO3 e dissolvo na água, esse 1 mol, na verdade, ele vai se transformar em 1 mol de potássio. Né? Se você tem 600 sextilhões disso, quando isso aqui quebrar, você vai ter 600 sextilhões de potássio. 1 mol por litro. E vai ter também 600 sextilhões de nitrato. Então, a concentração de KNO3 real seria 2 mol por litro. Já o nosso outro sal, como a gente viu até no exercício anterior, ele tem uma dissociação 1 para 3. Ó. Se nós colocarmos 600 sextilhões em 1 litro, nós vamos ter 600 sextilhões de cálcio por litro. E vai ter 2 vezes 600 sextilhões de nitratos. Isso tudo por conta da carga, né, do cálcio. Como o cálcio é mais 2, ele acaba se juntando com 2 nitratos, enquanto o potássio é mais 1. Isso tem a ver lá da história da ligação iônica. Então aqui a concentração real de íons é 3 mol por litro. Tá? Então nós temos uma situação em que você tenha água pura, uma solução menos concentrada, que é a de nitrato de potássio, e uma solução mais concentrada. Beleza? Bom, como relacionar as curvas de pressão de vapor? Olha só, gente. Se você pegar uma temperatura qualquer, você percebe facilmente que para os 3 líquidos, o que tem menos vapor é o C. Assim como aquele que tem mais vapor é o A.
Então, o A dos 3 líquidos é água pura. Certamente. O líquido que tem menos vapor é aquele onde as partículas estão mais interagindo com o solvente. Onde tem mais partículas. É a solução mais concentrada. Solução mais concentrada é a menos volátil. É aquela que terá menor pressão de vapor. Então, nós teríamos a seguinte ordem, ó. Água pura é a que tem maior pressão de vapor para qualquer temperatura. Aqui nós teríamos a solução de CaNO3,2, que é onde eu tenho mais partículas, então está mais segurando as moléculas de líquido, né? O soluto acaba segurando mais as moléculas do líquido. E aqui eu tenho o KNO3, o nosso queridão. Beleza? Então a coisa fica A, água pura, B, solução de nitrato de potássio e C, solução de nitrato de cálcio. Alternativa B de bola. B de bola. Tá bom? Deu para pegar essa ideia, galera? Depois que pega assim no jeito, vai. Só que a parte chata é essa coisa da dissociação, né? Que às vezes você tem que ver em quantas partículas se quebram. Quando você tem uma certa habilidade com as fórmulas, você já consegue fazer essas contas meio de cabeça. Ah, então peraí, esse cara aqui, ó, o ideal seria, na verdade, você olhar para isso aqui, ó, e enxergar isso acontecendo, sem a necessidade de ficar escrevendo, porque isso acaba tomando mais tempo, tá bom? Por isso que aquela aula de ligações iônicas, de fórmulas, ela é bem importante. Beleza? Trunks. Let's. Agora estamos na questão número 10. VUF. Até a letra J. É meio que um mega resumo do que a gente estudou, tá bom? Leia e aplique e julgue VUF. Espera aí. Frase A. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto que não evapora. Verdade. O líquido sofre uma queda na pressão de vapor, que a gente chama de tonoscopia. Tonoscopia. Ou efeito tonoscópico. B de bola. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,25 é menor que a da água pura? Não. Se o líquido fica mais difícil de evaporar, quando você coloca um soluto, a temperatura de ebulição aumenta. Então, a temperatura de ebulição de uma solução de NaCl, não importa a concentração dela, ela vai ser maior que a temperatura de ebulição da água pura. Então, falso. Tá? O aumento se chama ebulioscopia. É o aumento do ponto de ebulição. Aumento do ponto de ebulição. C. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,5 mol por litro é igual à temperatura de ebulição da sacarose 1 mol por litro. E essa aí, hein? Ai, 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 ai. O que vocês me dizem dessa? V ou F? Essa eu vou deixar para vocês. Chupa essa manga aí. Chupa esta manga. Tchau, mano. Ninguém? Alguém? Alguém? Pensa em qual falso. Peraí, eu já até esqueci o que era a frase do. Peraí. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,5 é igual à temperatura de uma solução de sacarose. Edu, dizer para você uma coisa. Eu acho que é verdadeira. Pelo seguinte, veja só. Ah, porque dissocia. É. Ah, mosquei nessa aí.
Sacou? O NaCl, na verdade, ele está na forma de Na+, e Cl-. Que é o tal do fator do Van 't Hoff lá. Então, quer dizer, se o cara fala que aqui tem meio mol por litro, na realidade, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro. Tá? Essa era a pegadinha das frases, na verdade. Acho que essa era a única pegadinha que tinha. Deve ter uma outra parecida aqui, mas não, acho que não é pegadinha, não. Tá? Então, cuidado, as duas temperaturas de ebulição, de fato, são verdadeiras. A gente pode dizer o seguinte, ambas as temperaturas são iguais das soluções e elas são maiores do que a da água. Tá? Verdade. Para quem não lembra, a sacarose, ela não dissocia. Então, você falar que tem C12, H22, O11, dissolvido na água, numa concentração de 1 mol por litro, é isso que você tem. É 1 mol por litro. Não tem dissociação de partículas aqui. Tá? Item D. Os alimentos... Essa frase também, toma cuidado com ela. Os alimentos cozinham mais rápido na água pura, porque a água pura entra em ebulição a temperatura mais baixa do que a água com sal. Acho que tá estranha essa frase, hein? Como é que pode o alimento cozinhar mais rápido na água pura se a temperatura de ebulição dela é mais baixa do que na água com sal? Não tem muito sentido. Né? O sal ele vai aumentar a temperatura de ebulição da água, fazer com que a água fique fervendo a uma temperatura acima de 100 graus, e isso, em tese, vai cozinhar o alimento mais rápido. Né? A panela de pressão faz isso, mas não porque ela põe sal. Né? A panela de pressão faz isso porque ela cria um ambiente de pressão maior. Tá? Então, falsa para D. Tá? Os alimentos cozinham mais rápido na água com sal, e não na água pura. E, em lugares muito frios, como a Antártida e o Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possui sais dissolvidos. Olha, cuidado. A água no estado líquido, ela tem, sim, sais dissolvidos. O que acontece é que quando a água congela, boa parte desse sal é expulso da água. Porque no processo de congelamento, as partículas de água vão se organizando da maneira de um cristal, e ali fica muito pouco sal. Você já deve ter ouvido falar que a água, as geleiras, elas são um grande reservatório de água doce. Por quê? Porque ali não tem sal. Aquela água foi congelada por algum evento geológico do planeta, né, glaciação, tal, e no processo de congelamento, o sal ele é expulso da água, tá? Então, em locais muito frios, como na Antártida e no Polo Norte, a água do mar, tanto no estado sólido, líquido, como no estado sólido, não possui sais dissolvidos. Não, no estado líquido ela possui sim. Tá? Então é falso. F. Qualquer coisa grita aí, tá? Ao nível do mar, os sucos congelam a temperaturas inferior a 0 graus. E aí? Gente, o suco pode ser enxergado como uma solução? Pode. Se o suco é uma solução, basicamente água com açúcar ali, um pouco de aromatizante, não sei o quê, você pode dizer que ela congela abaixo de 0 graus. Sim, sim, tá? Verdadeiro. Qualquer solução vai congelar, nas condições que a gente está trabalhando na Terra, né, a temperaturas abaixo de 0 graus. Até a água do mar, ela é líquida mesmo em locais onde a temperatura é -1, tá? Para que a água do mar congele, a temperatura teria que ser bem abaixo de 0 mesmo, -3, -4, -5, tá? Beleza. Inclusive, só fazendo um paralelo, não tem nada a ver com a aula em si, mas tem a ver com termologia. Não sei se vocês lembram que na aula de condução de calor, a gente fez um exercício que meio que perguntava assim, por que quando a água do mar congela, ela congela só na superfície e ela não congela lá dentro? Isso tem a ver com um outro fenômeno que é a condução de calor. Porque assim, quando a água do mar congela, obviamente ela começa a congelar da superfície para dentro. Só que o gelo que se forma na superfície, ele é um isolante térmico.
O gelo não é um bom condutor de calor. Então, ele dificulta a água que está lá dentro de continuar perdendo calor para fora. Então, acaba criando uma película, e é graças a essa película que o mar não congela nessas regiões. Né? Que você consegue ter toda uma diversidade de vida ali no mar, porque a água está no estado líquido. Se tudo congelasse, não ia mais ter organismos ali, tá? Pelo menos organismos grandes. Beleza? G. A temperatura de ebulição de uma solução varia de acordo com a massa do soluto que se encontra dissolvida nela, e não com o número de partículas. É justamente o contrário. Vocês podem perceber que para a gente calcular o efeito coligativo, a gente olha para o número de mols, né? Número de mols é para contar partículas. Então, tá falso. Tá? Você pode ter soluções com a mesma concentração em massa, mas que ali dentro tem mols diferentes. Beleza? G, tá, já foi G. H. É possível afirmar que a solução de um soluto A, cuja concentração é 100 gramas por litro, tem maior temperatura de ebulição do que uma solução com B, cuja concentração é de 50. Ele é exatamente em cima dessa frase que o item anterior foi falado. Para você analisar o efeito coligativo, você não vai olhar para a concentração em massa. Não é porque uma concentração em massa é 100 e a outra é 50 que você tem mais mols aqui. Precisa ver a massa molar dos caras. Por exemplo, se a massa molar desse soluto aqui, ó, for 100 gramas por mol, aqui você tem 1 mol por litro. Agora imagina se a massa molar do outro soluto seja 25 gramas por litro. Você vai ter mais mols aqui. Outra questão importante, quem é que me garante que um soluto dissocia e o outro não? Não dá pra gente falar assim, generalizar, tá? Por isso ela tá falsa, tá toda falsa. Falsa. I. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Perfeito, né? A panela de pressão consegue fazer isso, conforme eu já tinha comentado com vocês agora há pouco, porque ela cria um ambiente de pressão atmosférica alta. Então, quer dizer, para que a água atinja aquela pressão de vapor, ela vai precisar ser esquentada, vai precisar ser aquecida a uma temperatura maior. Lembrando, mais uma vez, que um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão ambiente. Tá? Se a pressão ambiente for muito alta, significa que o líquido terá que ser muito aquecido para conseguir ferver. Por isso, a água consegue entrar em ebulição a temperaturas mais altas. Tá bom? Beleza. Então, a letra I, ok. E a letra J, para finalizar. Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta. Pode parar, né? Pode parar. Ele acabou de, no item A, falar que a pressão de vapor de um soluto diminui quando ele coloca um soluto não volátil. Tá? Então, falsa. Tudo bem? Meio resumax da coisa. Podem tirar print para a gente passar para a 11ª. Calcule a variação de temperatura de ebulição por uma solução formada por 2 mols de cloreto de sódio em 1000 gramas de água. Dada a constante ebulioscópica, que é o KE ali, e a temperatura de ebulição da água pura. Então, vamos lembrar da fórmula da ebulioscopia. Tá? Eu confesso para vocês, gente, que eu só coloquei essas questões aqui para que a gente já tenha visto alguma vez. Falar para você que acho que tem chance de cair, acho difícil. Acho bem difícil.
O efeito ebulioscópico é representado por uma variação no ponto de ebulição. Pela lei de Raoult, né, as leis de Raoult são as equações que a gente usa para calcular os efeitos coligativos. Esse aumento do ponto de ebulição é igual a constante vezes uma concentração. Essa concentração ela tem que ser dada em mol por quilograma de solvente vezes o fator de Van 't Hoff, caso haja. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem tudo. O fator de Van 't Hoff, nesse caso, é para o NaCl. Ou seja, a concentração dele, a concentração que você vai colocar aqui, em mol, ela vai ser multiplicada por 2. Por 2. Pela quantidade de íons que ele libera na água. Ah, ele libera um Na e libera um Cl. Então você vai multiplicar o efeito por 2. Tá? O ΔE, então vai ficar Ke, que é 0,52, vezes a concentração da solução. É 2 mols por quilograma. Certo? Que está em 1 quilograma de água, vezes 2. Você vê que a temperatura de ebulição vai subir bem pouquinho, ó. Bem pouquinho. 0,52 vezes 4, né? Dá 2 graus, aproximadamente. 2,08 graus Celsius. Então, quer dizer, o ponto de ebulição da água, que era 100 graus, ele vai ter a água vai ferver agora a 102 graus, 0,8. 0,08, né? Deixa eu ver, peraí. É 0,8. Vamos arredondar para 1, então, né? Pelo amor de Deus. 102,1 grau. Tá? Só para você ter uma noção, gente, em termos de quanto isso representa, né? Você precisou jogar na água 100 gramas de sal, 100 gramas aproximadamente, ó, são 2 mols. Cada mol de NaCl é 158,5, vai dar 117 gramas para que a água aumente 2 graus Celsius. Então, é um efeito coligativo muito pequeno. Na nossa vida prática, ele não tem relevância nenhuma. Tá? Beleza. Claro que se você dobrar a quantidade de mols, você vai dobrar o efeito. Então, quer que a água, por exemplo, você quer que a água aumente 4 graus Celsius de temperatura? Coloca 4 mols ali. E assim sucessivamente. Tá bom? Beleza. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Calcule a temperatura de congelamento de uma solução formada por 30 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 gramas de água. Ele deu a constante crioscópica e deu a massa molar. É igualzinho ao outro exercício, porém agora a gente vai analisar a crioscopia, a queda no ponto de congelamento. Então vai. A fórmula é igualzinha, ó. A queda no ponto de congelamento é igual a constante crioscópica multiplicada pela concentração, tem que ser em mol por quilo de solvente, multiplicado pelo fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff, nesse caso, vai ser 2 novamente, porque a substância é a mesma, NaCl. O problema é que eu tenho que trabalhar com essa concentração antes de colocar ela aqui na fórmula, né? Então, ó, a concentração é o número de mols de NaCl dividido por 0,2 quilos, que é a quantidade de água que eu tenho. O número de mols de sal, eu vou calcular com a formulinha do número de mols. É a massa
sobre a massa molar. Então, o número de mols vai dar 30 dividido pela massa molar do soluto, que é 58,5. Olha, se vocês me permitirem, eu vou arredondar isso aqui para 60. Tá? Eu vou arredondar isso aqui para 60. Então, essa conta vai dar aproximadamente 0,5 mol. Vai dar aí na segunda casa para arredondar, então vamos deixar dessa forma. Muito bem, então eu faço o seguinte agora. A concentração é meio mol de NaCl dissolvido em 0,2 kg. Tá? Que dá 2,5 mol por quilo. Que é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Agora eu vou lá na conta e faço a conta. ΔT igual a constante crioscópica é 1,86. Esses valores são sempre dados, tá, gente? Não se preocupem com eles, não. Vezes 2,5 vezes o fator de Van 't Hoff, que é 2. Você vai ver que o aumento aqui é maior, a queda no ponto de congelamento. Tudo bem que a concentração também é diferente, né? Ó, 1,86 vezes 5. Dá 9,3 graus Celsius, galera. Se eu não tiver errado a conta, tá? Daqui a pouco o VAR pode acionar aqui. Qualquer coisa já... Tá? Ou seja, agora o ponto de congelamento da água não é mais 0 graus. É menos 9,3. Você percebe a importância disso que eu estou mostrando aqui? Você adiciona sal à água para que ela diminua o ponto de congelamento. Qual é a utilidade desse tipo de coisa? Evitar, por exemplo, que certas camadas de gelo se formem nas estradas. O que acontece é que, vamos imaginar que você esteja num ambiente com a temperatura de 0 graus Celsius. Imagina que a temperatura no ambiente está a 0 graus. Temperatura 0 graus, você pode encontrar tanto água líquida como água no estado sólido, concorda? Porque ali existe a transição. Se a temperatura cai abaixo de 0, tipo para menos 2 graus, o que acontece com aquela água? Se ela for uma água pura ou próxima de pura, ela congela. Se a água tiver com uma quantidade de sal adicionada, ela não congela. Por exemplo, essa água ela só vai congelar se a temperatura tiver a menos 10 graus. Até uma temperatura menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ela não congela. Ou seja, você diminuir a temperatura de congelamento da água faz com que haja menor probabilidade de se formarem camadas de gelo onde você não quer, que é nas estradas. Então, geralmente, esse assunto do ponto de congelamento, ele normalmente vem acompanhado dessa situação cotidiana. São duas as perguntas que se fazem do ponto de congelamento. Primeira, por que em países onde tem invernos rigorosos é comum as pessoas jogarem sal na rua? Não é tipo para afastar mal-olhado, se bem que sal também é bom para afastar mal-olhado. Se estiverem com olho gordo aí, é bom tomar banho com água e sal, viu? Toma banho, depois joga a água com sal e mentaliza energia positiva, que aí sai mal-olhado. Mas na estrada, as pessoas colocam sal porque, abaixando o ponto de congelamento da água, você diminui a chance de formar o gelo, a não ser que faça um frio, puta frio. Então, por exemplo, em lugares lá no Canadá, por exemplo, você tem regiões onde o inverno chega a menos 30 graus. Ali não adianta colocar gelo na estrada. Não adianta. Porque ali já tem tanta neve que não tem como. Geralmente se faz isso em regiões onde a temperatura oscila aí menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aí porque você percebe que a queda no ponto de congelamento ela é bem maior, né? Porque, eu não sei se você percebeu, a constante de congelamento da água ela é quase 4 vezes maior do que a constante da ebulição.
Então, o efeito na ebulição é menor do que o efeito no congelamento. Tanto é verdade que olha só o que você pode perceber. A solução aqui tinha concentração 2 mols por quilo, não era? 2 mol por quilo. E ela aumentou 2 graus no ponto de ebulição. Tudo bem que aqui a solução é um pouquinho mais concentrada, 2,5. Mas ela aumentou 9 graus. Ela baixou 9 graus. Então agora você tem uma água que antes de congelava a 0 graus, ela está congelando a menos 9. Percebe que o efeito de congelamento ele é mais intenso, a queda, do que a ebulição. Tudo bem? E a outra pergunta que se faz também, em cima disso, é por que que nesses países mais frios, a água do radiador tem que ter aditivo? O aditivo é uma substância que torna a água uma solução. Porque a presença do aditivo também diminui o ponto de congelamento da água. Então, não tem o perigo da água, de repente, congelar no radiador. Tá? Agora, repito, se você está num lugar onde está menos 30 graus, sorry, não tem jeito. Tá? Beleza. Se bem que deve ter aditivo que resiste até mais. Né? Se, por exemplo, ó, se você dobrar a concentração aqui, a água já cai para um ponto de congelamento de menos 18. Né? Quer dizer, que nem vodka quando você põe na geladeira, no freezer, né? Não congela. Tipo, a água está com tanto sal dissolvido que ela não congela. Mesmo no freezer. Tranquilo? Podem printar, gente. Um aluno viu em noticiário que em países frios como os Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Quais são as alterações que podem ocorrer com as propriedades físicas da água? São 3, na verdade. A queda no ponto de congelamento, que é aqui para qual o aditivo é feito. Um aumento no ponto de ebulição. E a queda na pressão de vapor. Tá? Tranquilo? Sem mais delongas. Próximo item, próxima questão. Aqui é um quiz de osmose. Um quiz para osmose. Da mesma forma que a gente fez para as outras propriedades coligativas, aqui tem um só para osmose. Assinale V ou F. Item A. A pressão osmótica é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ele trocou. O solvente ele é puxado pelo soluto. A osmose quem exerce mesmo é o efeito coligativo. Então, se um lado está mais concentrado, ele puxa mais o solvente. Tá? Então, o solvente vai para o meio mais concentrado. Falsa. Então, a A. B. As membranas celulares são exemplos de membranas semipermeáveis. Beleza. Beleza. C. É possível obter água potável a partir da água do mar por osmose. Espera aí. Se você tem água potável separada por uma membrana semipermeável de água do mar, você está falando de um meio hipertônico aqui e de um meio hipotônico aqui. Então a água ela vai seguir desse lado para cá. Isso é osmose.
Se você quer obter água potável a partir da água do mar, você tem que fazer a água vir nesse sentido, contra a osmose. Aqui sim, nós temos a osmose reversa. Tá? Então, é a osmose reversa que permite você a fazer isso. E não a osmose normal, a osmose direta. Tá? Verdadeiro. Opa. O cara fala e depois dá ruim. Falso. D. O pepino que é usado para fazer picles, quando deixado por vários dias mergulhado numa solução aquosa de sal de cozinha, irá murchar, pois suas células perderão água por osmose. Verdade, né? O picles, de fato, ele não tem a mesma crocância do pepino cru. Tá? Não tô nem questionando se é bom ou ruim, porque eu particularmente adoro picles. Eu adoro, se deixar eu como puro. Pega um pote de picles e fico comendo, assim. Tipo, é muito bom, cara. Só que o sódio vai lá em cima, né? E de fato ele é mais murchinho. É bom que conserva, né? E tem uns tipos de culinárias que são muito ricos em conservas desse tipo, né? A italiana, por exemplo, abusa muito de coisa berinjela, essas compotas. Eu sempre adoro essas coisas, nossa. A principal diferença da osmose reversa para a osmose é que na osmose reversa haverá passagem do soluto para o meio mais concentrado e não solvente. Não. Em ambos os casos, o que passa é solvente. A questão é que um passa de maneira espontânea, do meio menos para o mais concentrado, e o outro de maneira induzida, de maneira não espontânea. Então não tem movimento dissoluto. Tá? Falso. F. A osmose reversa é um processo não espontâneo. Perfeito. Gasta energia. G. Uma solução de NaCl01 terá a mesma pressão osmótica do que uma solução de sacarose com a mesma concentração. Olha lá, de novo a pegadinha. A solução de NaCl, ela tem concentração real 0,2, porque ela dissocia. A sacarose não. A sacarose tem uma concentração real de 0,1. Então tá falso. Elas não têm pressão osmótica igual. Nesse sentido, o sal é muito pior para a pressão do que o açúcar. O açúcar tem outros problemas, né? O açúcar tem a questão da glicemia ficar muito alta, causar intolerância à glicose, desenvolver um diabetes e tal. Só que o sal, primeiro, ele é iônico, então ele tem interações mais fortes com a água do corpo, então ele retém mais líquido no corpo, e além disso, cada NaCl que você ingere, ele dobra o efeito no sangue. É um Na e um Cl. Então, para quem... Vocês já devem ter experimentado, se não experimentaram, um dia vão experimentar, porque a idade chega para todo mundo, tá? Episódios onde você fica mais inchado. Por várias coisas. Uma das coisas que pode causar inchaço, do nada, assim, é sal. Então, geralmente, a pessoa vai para um churrasco, come muita carne, a carne está meio salgada, aí você come, abusa na maionese, não sei o quê. Você, no dia seguinte, além de você estar inchado por causa do alimento, você fica retendo líquido. Por conta desse efeito osmótico. Né? Quanto mais sal você tem no sangue, mais dificuldade o teu corpo tem de se livrar desse líquido. Você aumenta o volume de sangue, sobrecarrega o coração, todo aquele papo. Beleza? Tá? H. Uma solução 10 gramas por litro de NaCl terá a mesma pressão osmótica do que uma solução de cloreto de lítio de mesma concentração. Não dá para a gente afirmar por conta da concentração em massa. A concentração precisa estar em moléculas, em mols, sempre em mols, para qualquer efeito coligativo. Isso é a coisa que não muda em todas as fórmulas. Tá? Item I. Quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas na solução, maior será a pressão osmótica. Beleza. Tá? Lembrando a formulinha de pressão osmótica, daqui a pouco vai aparecer uma questão. Π igual a concentração vezes R vezes T vezes I. Essa concentração ela não é em mol por quilo, ela é em mol por litro. Isso muda.
Tá? Nas outras formulinhas, a concentração é mol por quilo. Aqui ela é mol por litro. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar ela. E aí, lembrando que até a Duda tinha falado uma referência sobre a questão do π, né? Aqui é só para representar a pressão osmótica, com a letra P do grego. Tranquilo? Podem printar para a gente então passar para 15. Opa. 15. Aqui a 15 é aquela da continha que eu falei para vocês da pressão osmótica. Eventualmente, a solução de glicose 0,3 mol por litro é usada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima à do sangue. Então lembra que eu tinha falado para vocês da importância de um líquido injetável ter uma concentração em termos de eletrólito próxima da do sangue, para não dar problema de osmose, né? Para não afetar o equilíbrio osmótico do teu corpo. Porque o nosso corpo tem um equilíbrio osmótico também. Eu até comentei com vocês que a desidratação ela pode acontecer por perda de água ou por perda de eletrólitos. Né? Eu só fazer uma reflexão assim para que vocês pensem sobre isso. Vocês já imaginaram o que aconteceria se você passasse, não sei exatamente quanto, mas 72 horas, vamos colocar 3 dias, só tomando água, quando você tiver sede, só tomava água e água destilada? Você já imaginou o que aconteceria com o teu corpo? Que tipo de desequilíbrio hídrico ia acontecer no teu corpo? Você ia ter desidratação. Você ia ter desidratação. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o teu corpo ele se hidrata não só de líquido, mas de eletrólitos. Então, se você, de uma hora para outra, se colocasse tomando água destilada durante 3 dias seguidos, urinando, fazendo cocô, ia liberando eletrólito, suando, né? E vai repondo só líquido. Só líquido. E não vai repondo o sódio, não vai repondo o potássio, não vai repondo o cloreto, não vai repondo. Vocês já imaginaram o problema que ia dar nas bombas de sódio e potássio? Gente, quadros de desidratação causam convulsão, podem causar parada cardiorrespiratória em casos agudos, porque todo o equilíbrio de despolarização de membrana depende de íon. Então, se o teu organismo perdeu o eletrólito, a tua osmolaridade, a tua capacidade de retenção de líquido, ela vai toda ela embora. Tá? Beleza? Então aqui, para eu calcular a pressão osmótica da solução, eu vou fazer a continha aqui. Ó. Como é uma solução de glicose, a glicose não dissocia. Glicose não dissocia. Se ela não dissocia, o fator de Van 't Hoff para ela é 1. Aquela correção dos íons é 1. Pressão é concentração vezes R vezes T vezes I. Então fica 0,3 vezes 0,082, que é a constante dos gases, vezes a temperatura da solução em Kelvin, e aí ele coloca aqui a temperatura que a gente tem basicamente do corpo, né, 37 graus por aí, tá? Mais 273 dá 310, se eu não estiver errado. Qualquer coisa o VAR chama, vezes 1. Tá? (7.626), aproximadamente 7.62. Tá? O ano que vem, se Deus quiser, para quem estiver na faculdade de medicina, vocês vão ouvir falar que a pressão osmótica do sangue na fisiologia é 7.7. 7.7 atm. Então, qualquer solução que você tenha que injetar no paciente, pode ser uma solução de sal, de NaCl, né, um soro de NaCl com açúcar, ou só um soro com açúcar, ele tem que ter essa osmolaridade, né? Então, o soro que é injetável, ele já é padronizado com essa osmolaridade. Então, o enfermeiro ou auxiliar que vai fazer o procedimento no paciente, ele já pega lá o saquinho, né? Muitas vezes é para colocar um medicamento ali, para fazer uma infusão, tá bom? Beleza?
Podem printar para a gente para 16. Essa aqui é uma pergunta bem da biologia, né? Eu sempre quando eu faço essa pergunta eu lembro do Rodrigo, por causa da biologia. Os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou água doce. Eles possuem uma membrana celular adaptada ao meio correspondente. O que aconteceria com o protozoário adaptado a ambientes marinhos ao ser colocado na água destilada e o da água doce se fosse colocado na água do mar? Então, os dois casos opostos. Então, o protozoário ele tem um microambiente interno, onde as coisas acontecem dentro dele. Esse microambiente ele tem uma concentração. É claro que na evolução, o próprio caminho evolutivo da vida, né, acaba mostrando, fazendo com que houvesse uma seleção de protozoários em ambientes de concentrações diferentes. Então, se um protozoário tiver adaptado a ambientes marinhos, a concentração intracelular dele é alta. Então, ele é um meio hipertônico. Quer dizer, ele é hipertônico, uma vírgula, né? Porque se ele está no mar, ele é isotônico. Quando ele é colocado na água doce, ou água destilada, ele é colocado num ambiente hipotônico em relação a ele. Então ele começa a absorver água por osmose. Bom, se ele for um... se ele for um protozoário Zé Ruela, ele explode. Agora, se ele for um protozoário malaco, ele pode ter um vacúolo pulsátil, né? Tipo, jogando água para fora e vai embora, tá? Então ele vai absorver água por osmose. Absorção de água por osmose. O que pode vir a causar uma ruptura celular, né? Tal da plasmólise, né? Explode a membrana, o bicho já era. O bicho. B, agora é o contrário. Eu vou pegar um protozoário de água doce. Os protozoários de água doce, eles são acostumados a ambientes de baixa concentração salina. Então ele é um meio hipotônico por natureza. Colocado na água do mar, que é o meio hipertônico, ele vai perder água por osmose. Né? Perda de água. Tá? Beleza? Ocorre aquela murchação, né, das células. Que sempre vem o exemplo da salada, né? Por que a salada temperada fica murcha? Por causa da osmose. Ok? Certito? Bom, falamos sobre todos os efeitos coligativos. Acho que a última questão é uma questão do ponto de congelamento, olha lá. Que é meio só para a gente botar na formalização do que a gente havia comentado ali atrás. Por que se usa sal para derreter o gelo na estrada? Aqui a pergunta foi feita de um outro jeito, né? O que também suscita uma outra observação que talvez você já tenha ouvido falar, da história de colocar sal no cooler da cerveja no churrasco. Aquilo funciona? Qual é o processo? Qual é que é a lógica daquilo? Diz que o sal abaixa a temperatura da água. Na verdade, o que acontece, gente? Quem gela a cerveja não é só o gelo. O que faz a cerveja gelar é uma mistura de água e gelo. Primeiro que uma mistura de água e gelo, ela só vai existir a 0 graus. Certo? Pelo menos nas condições que a gente está. A água ela tem um calor específico muito alto. Então, colocar a cerveja num ambiente com água a 0 graus fará com que essa água... para estragar a festa. Não é a melhor forma de você... Não é a melhor maneira de você gelar cerveja de fato. É uma maneira um tanto quanto meio estranha.
Até porque depois a cerveja vai vindo com sal, você vai abrindo a cerveja e escorre sal para dentro dela, fica um negócio meio nojento. Mas tem uma certa lógica, mas vocês vão ver que não vai adiantar muita coisa. O que acontece? Se eu tiver água pura e gelo, esse sistema ele consegue coexistir apenas a 0 graus. Se eu tiver água com sal líquida mais gelo, o que vai acontecer? Eu tenho uma solução que congela abaixo de 0, concorda? E o gelo, que no estado sólido deve estar lá uns menos 20 graus, porque o gelo está numa temperatura bem negativa. Então você concorda que esse sistema ele vai acabar entrando em equilíbrio a uma temperatura, por exemplo, de menos 5 graus? O fato de você colocar sal na água te dá a oportunidade de você ter um equilíbrio sólido-líquido, não a 0 graus, mas a uma temperatura menor que 0. Que é a ideia de você manter a água mais tempo no estado líquido. Então, lá no churrasquinho, a ideia de colocar... Primeiro que o sal ele só vai funcionar quando tiver água junto. Ou seja, quando a galera já está loucaça já. Que o gelo já derreteu, já tem lata de cerveja. Você já está andando no chão daquele jeito que o pé chega a grudar. Manja, que faz clock, de tanta cerveja que tem no chão. Porque o gelo já tem que ter água junto. Quando você tem gelo com água, aí colocar o sal é bom, por quê? Porque você consegue fazer aquele sistema entrar em equilíbrio a temperaturas mais negativas. Tá? Agora, do contrário, não tem muito sentido. Só colocar um sal e outra, né? O efeito que você vai ter que ter para ser um efeito satisfatório é um efeito com bastante sal ali dentro. Você vai gastar muito sal para colocar no recipiente, tá? Então, como é que a gente pode explicar, né? Por que se usa sal para derreter o gelo na estrada? A presença do sal faz com que água e gelo possam coexistir a temperaturas abaixo de 0. Aí eu vou colocar aqui, né, a 1 atm. Estou considerando isso no nível do mar. Tá? Portanto, diminui a probabilidade da formação de gelo sólido. Diminui a probabilidade de gelo sólido nas pistas. Claro que, né, aí encerrando, claro que isso tudo dentro de um limite. A temperatura não pode estar muito negativa. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. Pra mim aqui, fechamos.